No fim do mês de maio, a FAO, que é a Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, aprovou o nome da vereadora do PT de Porto Alegre, Laura Cito, para ser membro da Frente Parlamentar de Combate à Fome. A vereadora é a única representante do Brasil a compor a frente criada pela FAO. Sobre essa questão, nós conversamos agora com a Laura Cito, vereadora da cidade de Porto Alegre e integrante da Frente Parlamentar de Combate à Fome da FAO. Olá, vereadora Laura Cito, prazer falar contigo, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Prazer é meu. Prazer por estar aqui conversando sobre um tema tão importante, tão estratégico para o nosso país, que é o combate à fome. Maravilha. E um momento tão delicado, né, vereadora? No Brasil, Exato. especificamente, onde milhões voltaram, a fome voltou a bater a porta de milhões de brasileiros, outros tantos com insegurança alimentar, e dessas cenas que a gente estava desacostumado a ver, pessoas entrando atrás de um carro de lixo para pegar ossada, comprando carcaça de peixe para se alimentar. Um absurdo num país tão rico como o nosso, no que diz respeito à produção de alimentos, pessoas passando fome com insegurança alimentar. Fala pra gente dessa sua iniciativa aí e de fazer parte dessa frente parlamentar da FAO, vereadora. Então, em Porto Alegre, né, nós vimos a fome, assim como nos grandes centros do Brasil, crescer de maneira avassaladora, desde o princípio da crise econômica e se intensificando com o processo da pandemia, né? Então, em Porto Alegre, nós temos aí cerca de 140 mil pessoas em situação de insegurança alimentar. Isso são 1 milhão isso são 10% dos 1.400.000 porto-alegrenses, né, vivendo nessa situação. É uma porcentagem muito significativa, né? Nós tivemos um aumento de 74% da pobreza extrema. E a forma como a região metropolitana de Porto Alegre depende economicamente, boa parte das cidades, economicamente da capital, nós tivemos, portanto, nessas cidades um aumento ainda mais expressivo, de 280%, o aumento da pobreza extrema na região metropolitana de Porto Alegre, né, onde está concentrado aí 3 milhões de habitantes. Então, dos 11 milhões que nós temos no estado, né? Então, de fato, é uma situação muito delicada e por isso que tivemos uma série de iniciativas aqui. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional em Porto Alegre, também do tema do trabalho da renda básica, né? Então, nós começamos uma série de iniciativas, desde iniciativas legislativas, aprovamos um programa de gestão de alimentos municipal, né, até iniciativas de ação direta mesmo, junto com coletivos da cidade, estruturando uma rede de cozinhas comunitárias. Hoje nós temos 13 cozinhas comunitárias em funcionamento na cidade, né? Então, são algumas das ações que nós temos na denúncia da situação do combate à fome e também na perspectiva de fomentar a elaboração de políticas públicas que pudessem, de fato, enfrentar essa realidade. Uhum. E, vereadora, a gente tem um número alarmante de 36% da população em insegurança alimentar aqui no Brasil. E se a gente faz um recorte sobre as mulheres, a gente tem um número de que são 47% dessa população atingida pela insegurança alimentar. Queria te perguntar se você, no dia a dia, rodando aí pela cidade de Porto Alegre, região, você consegue observar essa realidade, se as mulheres são realmente mais afetadas pela fome nesse momento? Sem sombra de dúvida, né? As mulheres e a população negra do país são, de fato, a cara, infelizmente, dessa fotografia do retorno do Brasil para o mapa da fome. É importante também compreender que das famílias entre 1 e 3 salários mínimos, né? Ou melhor, das famílias até 3 salários mínimos, quase 70% delas são chefiadas por mulheres, né? Então, isso também coloca, né, essa feminilização da fome como um aspecto relevante para as análises a serem feitas, compreendendo que nas famílias mais pobres as mulheres têm um papel econômico muito mais central, né, no sentido de garantir o alimento da mesa, né, de garantir a estrutura financeira dessas famílias. Isso também é um dos porquês que a feminilização da fome é um, um elemento muito presente, né? Vereadora, fala pra gente, para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, que acompanham a revista Brasil TVT, como que foi esse processo, né, da tua nomeação para representar o Brasil na FAO, combate à fome?
Então, nós, na verdade, desde que nós iniciamos a legislatura, né, em janeiro de 2021, nós já iniciamos com o tema do combate à fome como um tema central do nosso mandato. Quando nós instalamos a nossa frente parlamentar, né, pela segurança alimentar, nós convidamos a FAO a fazer parte da instalação da nossa frente, e desde então eles vêm acompanhando o nosso trabalho. Nós também fizemos um feedback, né, enviamos como estava sendo a nossa atuação, né, as questões que nós conseguimos construir concretamente, como o programa de aquisição de alimentos, como o fomento à agricultura urbana e periurbana, as nossas ações com a rede de cozinhas comunitárias, e por conta desse trabalho que nós fizemos, né, o Comitê da FAO debateu e aprovou meu nome aí para poder integrar essa equipe da América do Sul e do Caribe, né, que vai poder debater estratégias de enfrentamento à fome. Eu fiquei muito orgulhosa, assim, porque de fato é um trabalho que eu lidero, mas que nós temos um coletivo muito grande que atua aí diariamente na cidade, né, e que inclusive faz pontos com outras regiões do país no sentido de troca de experiências, né, e de conseguir fazer uma contração do tema da fome, do tema do trabalho, do tema da renda cidadã, né, na perspectiva de garantir dignidade ao povo trabalhador num momento de crise tão profunda como que nós vivemos. Uhum. Acho que o que você coloca, vereador, é muito importante, porque a gente tem a fome, como o pessoal diz, na verdade, tem uma frase exemplar para isso: quem tem fome tem pressa. Então, há necessidade de ações emergenciais, né? Como a cozinha comunitária mesmo, é uma coisa do momento. Mas você já ali pincelou algumas ações e estratégias que seriam mais a longo prazo, como a distribuição de renda, ter mais alimento estocado para controlar a inflação. Queria que você falasse um pouco mais sobre essas medidas que podem ser tomadas também a longo prazo, porque a gente pode garantir a comida de hoje, mas a gente precisa garantir a comida a longo prazo também, né? Sem sombra de dúvidas, né? E essa questão que tu abordaste na pergunta é muito importante, né? De fato, conseguir recuperar o papel do Estado na regulação dos alimentos, do preço, da manutenção da nosso estoque de grãos no país é algo fundamental e tem a ver com uma visão do poder público em relação a esse tema, que sob o governo Bolsonaro nós tivemos, na verdade, um esfacelamento dessas políticas, né? E, infelizmente, portanto, é uma ampliação do poder do agronegócio e da dolarização no controle dos alimentos, né? E isso, de fato, faz essa contração, essa contradição do Brasil ser uma das últimas fronteiras agrícolas do mundo, ter uma hiperprodução de alimentos, e infelizmente a gente vê pessoas na fila do osso, hoje o principal medo do brasileiro é não conseguir colocar comida na mesa da sua família. Nós que já fomos o país do futuro, o país onde as pessoas prospectavam, né, quando construir suas vidas, a gente vê esse retorno a uma situação tão delicada, né, é de fato muito triste. E, portanto, no momento como que nós vivemos, inclusive neste ano eleitoral, poder explicitar para a população a importância que quanto que é central, né, a recuperação do papel do Estado nessa perspectiva é fundamental, né? Vereadora, eu quero tocar num ponto agora específico. Em 2021, vereadores negros da cidade de Porto Alegre sofreram vários tipos de violência racial, tentativa de violência de física, inclusive ameaças de morte. Como é que tem sido para vocês a atuação parlamentar desses vereadores negros em Porto Alegre, né? E se essas ameaças já cessaram, como é que está a situação neste momento aí em Porto Alegre para vocês, vereadores negros? Vereadora? Então, de fato, nós sofremos ao longo não só de 2021, mas desde que nós assumimos, desde que nós vencemos as eleições, né, antes ainda de assumirmos, sofremos uma série de situações de violência, desde ameaças de morte, né, a desconstituição das nossas trajetórias, enfim. Inclusive, vencemos em primeira instância um processo de racismo contra um ex-vereador que tinha concorrido a prefeito em 2020 e que fez uma série de ofensas por WhatsApp, dizendo que nós não tínhamos qualificação formal alguma, e entre outras questões, e vencemos. Foi o primeiro político gaúcho
condenado por racismo na nossa história aqui no Estado, o ex-vereador Walter Nagelstein. Então, nós tivemos várias situações muito, muito complexas e temos trabalhado junto com diversos grupos nacionais, inclusive como a Coalição Negra, como o Instituto Marielle Franco, no sentido de nós podermos pensar, né, mecanismos de coibir essa violência política de cunho racial e de gênero que, infelizmente, tem se tornado mais presente na política brasileira. Nós, da Bancada Negra de Porto Alegre, não fomos os únicos parlamentares negros jovens do Brasil nesse ano a receber ameaças, a ter um curso de violências sofridas. Né? Então, é fundamental que as instituições elas se responsabilizem, elas identifiquem essas pessoas, essas pessoas sejam punidas adequadamente, conforme a nossa legislação, em relação a isso que fazem. Porque, infelizmente, a impunidade, ela, de fato, torna mais permissivo o espaço público a um espaço violento a essas representações. Uhum. Tá certo. Não, e é bem isso que você mesmo falou, né, vereadora, né, de tudo isso, mas a resistência tem se mostrado efetiva, a luta é diária e, como diz a frase, né, se fere minha existência, eu serei resistência, isso se reflete exatamente no seu mandato e nos mandatos dos outros parlamentares negros aí de Porto Alegre, né? Sem dúvida, nós temos tido uma atuação muito firme sobre isso, né? Não só com as articulações, temos um comitê para ajudar a pensar, né? Assim como acho que também a nossa atuação no sentido de ter fileiras em relação à defesa de uma agenda de direitos ao povo negro, né? Ela também é uma forma de contraponto ao assanhamento, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, desses setores conservadores e fascistas. Né? Resistência importante nesse momento, né? Conversamos com Laura Cito, que é vereadora na cidade de Porto Alegre e agora integrante da Frente Parlamentar de Combate à Fome da FAO. A gente parabeniza você por essa colocação aí nessa frente parlamentar e desejamos bons trabalhos para você nessa nova empreitada. Muito obrigada, agradeço muito, espero aí que no próximo período possamos, junto com outros países, pensar também em ações de colaboração internacional para que possamos enfrentar esse tema que é tão estratégico para o desenvolvimento de uma nação. Perfeito. Abraço, vereadora. Até a próxima. Tchau, obrigada.